Esse mesmo sentimento de oração, que todo esse povo também está junto ali, convido você a se colocar em pé onde você está. Nós vamos orar juntos, dando continuidade a esse tempo de buscarmos a presença do Senhor, orando ao Senhor em tudo aquilo que tem sido os desafios, mas também a gratidão que é tão especial de estarmos juntos aqui. Deus está nos privilegiando nesta manhã, mais uma vez, juntos, de nós servirmos a Ele, adorarmos a Ele, cultuarmos a Ele. Eu sempre digo que é um privilégio, porque Deus, Ele é tremendo, Ele é fiel, Ele é cuidadoso com a nossa vida nos detalhes, não é verdade? Com certeza você pode trazer à sua memória aí detalhes do cuidado de Deus só durante essa semana, porque Deus, Ele é fiel. Então eu queria orar junto com você nesse tempo, queridos. Pai querido, quero agradecer ao Senhor pela maneira preciosa que o Senhor sempre nos ampara, e como é bom nós nos reunimos, como estamos aqui nesta manhã, e para louvarmos a Ti, colocarmos o nosso coração diante do Senhor, as nossas petições, como já foi conduzido aqui pela Érica nesse início, onde cada um tem os seus momentos, tem os seus queridos, os seus familiares, por aquilo que cada um coloca diante do Senhor, dos desafios que acontecem no dia a dia, tudo que acontece na vida de uma mulher, na vida de uma esposa, de uma filha, e que de alguma maneira, Pai, a intervenção do Senhor, a proteção que nós cremos que o Senhor pode nos dar, faz a diferença em todos esses momentos. Eu gostaria nesse tempo também de agradecer ao Senhor, porque é nesta manhã, quando nós acordamos e nos preparamos para vir para cá, é tão bom a gente ter essa certeza de que o Senhor já tinha preparado algo para a gente. É tão bom abrirmos os nossos olhos pela manhã e termos a certeza, Pai, de que o Senhor está ali presente ao nosso lado. O Senhor está ali para nos renovar, para nos avivar a cada vez mais para aquilo que também são os propósitos do Senhor para a nossa vida. E independente das maneiras como nós estamos ou como chegamos, o Senhor não muda, o Senhor continua sendo Deus. Independente das limitações que temos, o Senhor continua sendo o Senhor dos senhores. Por isso que nesta manhã eu quero, junto com cada um dos meus amigos, dos meus irmãos, daqueles que estão com a gente aqui pela internet, aqueles que estão aqui nos visitando pela primeira vez, nós queremos pedir ao Senhor, Pai querido, seja o Senhor bem-vindo aqui neste lugar. Que a presença do Senhor e o manifestar da glória do Senhor possa nos envolver aqui, pois o nosso coração, o meu coração, a minha alma, está sedenta e desejosa mais de Ti nesta manhã. Assim seja também da vida daqueles que estão chegando aqui, que quando eles entrarem por esse estacionamento da igreja, quando eles estiverem se aproximando aqui desse local, eles já possam sentir um mover diferente aqui, não só das pessoas, mas do agir do Senhor, Pai. E eu creio que isso pode acontecer. E quando eles entrarem pela porta deste templo, eles sintam na atmosfera essa manifestação da glória do Senhor. E que corações sejam quebrantados, restaurados, que o nosso exercício de fé, daquilo que nós colocamos diante do Senhor como louvor, possa ser ainda mais impactado diante da nossa vida e também diante do Senhor por aquilo que são as verdades do nosso coração. Seja o Senhor real aqui, seja o Senhor presente, pois o Senhor é o centro de tudo que preparamos como culto, porque a presença do Senhor faz toda a diferença, Pai. Assim nós oramos, assim nós dedicamos, e assim nós nos rendemos diante da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém, amém. Já dá um bom dia aí, querido. Dá um bom dia para quem está pertinho de você. Nesse tempo que nós começamos a adorar ao Senhor mais ainda agora com as nossas canções. Mil motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus.
atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. Santo, Santo é Senhor, todo o poder está em tuas mãos, dignas de adoração. Acima de todos está. Mil motivos temos para cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão. Já não há mais condenação, juntos podemos cantar. E falamos assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tuas mãos, dignas de adoração, toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Acima de todos estás. Tu és santo, tu és digno de honra e louvor, digno de adoração. Tu és santo, tu és digno de honra e louvor, digno de adoração. Tu és santo, tu és digno de honra e louvor, digno de adoração. Acima de todos estás, acima de todos estás, acima de todos estás. Tu és santo, aleluia. O Senhor é santo, Ele é digno, Ele é digno. Como agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, amém? Como agradecer a Jesus
Eu gosto muito dessa frase. Tudo que sou, o que eu vier a ser, eu ofereço a Deus. Amém? Amém. Abra o teu coração mais ainda e cante assim: a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas Então aqui comigo está a Emanuela. E a Júlia está com o pastor Gerson. Infelizmente a gente não vê, então isso. Estenda a tua mão para abençoar. Pai querido, nós te louvamos pela presença do teu Espírito em nossas vidas. Nós te louvamos pela presença da tua palavra. E por isso neste momento nós queremos abençoar a Natanela e a Júlia com esta tua presença. E queremos rogar que desde pequena elas edificam as suas vidas na rocha da tua palavra. Porque nós temos certeza daquilo que a tua palavra diz, que quanto mais nós estamos na rocha da tua palavra, menos inabalável nós seremos, mesmo nas tempestades da vida. E assim também juntos pedimos esta graça sobre os pais, que no dia a dia, quando vieram as preocupações, quando vieram os desafios da vida, eles sempre possam se refugiar na tua palavra, lançando sobre ti todas as suas preocupações e todas as suas ansiedades, para que possam desfrutar a cada momento com as suas filhas. Assim nós abençoamos as meninas e os pais, em nome de Jesus. Amém. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória, pelas bênçãos sem fim. Eu acho tão especial quando a gente participa de momentos assim, porque a gente vê um lado da vida e um lado tão bonito que é uma criança, né? Quem aqui já passou pela experiência de ser pai, ser mãe, eu acho que é algo que pulsa o nosso coração quando a gente experimenta esse privilégio. Mas é tão bom também quando a gente, nessa nossa dinâmica de vida, a gente se sente amparado por Deus e cuidado por Deus como filhos. E aquele momento que Deus nos toma pela sua mão e Ele fala assim: filho, estou aqui cuidando de você. Filha, estou aqui cuidando de você. É tão bom quando a gente pode olhar para a gente e ver que o Senhor, os braços do Senhor,
se tornam suficientes para nos acalentar, nos abraçar, e aí nos levantar de novo, nos colocar em pé de novo, para tudo aquilo que nós vivemos ou enfrentamos no nosso dia a dia. E aí a gente pode olhar para dentro da gente também e falar assim: Senhor, obrigado, porque eu posso me sentir seguro no Senhor. E a gente vai orar juntos nesse momento, querido. E eu sei que cada um aí tem o seu pedido especial, cada um tem a sua expectativa em especial para essa manhã. Tem famílias reunidas aqui, tem casais aqui, tem pessoas aqui que talvez no meio de toda essa multidão de gente que está aqui, talvez o teu sentimento do coração hoje é se sentir sozinho, perdido no meio de uma multidão. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus que se faz presente aqui, Ele está te vendo aí onde você está. Ele consegue enxergar como você está, não só por fora, mas por dentro. E nesse tempo que nós vamos orar juntos, eu queria pedir a você que está perto de alguém. Eu sei que talvez nós estamos com pessoas diferentes do nosso lado, e muitas vezes nos sentimos constrangidos de orar com quem a gente não conhece. Mas então assim, 3, 4 pessoas, para não ficar só você e mais alguém sozinho, que você pudesse se reunir juntos e falar assim: olha, não conheço, não sei o que está passando. Talvez sejam casais que estão aqui, vocês sabem o momento que vocês estão vivendo, talvez em família. Mas quem está sozinho muitas vezes não tem até condições de compartilhar alguns detalhes do que está acontecendo com a outra pessoa. Mas pelo menos falar assim: olha, realmente eu preciso que alguém ore por mim. E aí em grupos de 3, 4 pessoas você chegar à volta. E nesse tempo em especial, o que nós vamos fazer é intercedermos uns pelos outros. E intercessão não significa muitas vezes só saber o que está acontecendo, mas é falar assim: Senhor, eu quero colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor. O Senhor que conhece, o Senhor que é capaz de atender a oração, o Senhor que é capaz de responder às orações. Quero interceder pela vida desses meus queridos que estão à minha volta. Vamos fazer isso nesse tempinho. Reúne aí 3, 4 pessoas e vamos nesse tempo de intercessão louvarmos ao Senhor. Eu quero aproveitar e chamar o pastor Marcílio, que já está aqui do meu lado, o pastor Manfred, chegar aqui pertinho de mim. A gente vai orar juntos, agradecendo a Deus pelo aniversário deles, mais um ano de vida. Vamos orar também nesse tempo.
Pai querido, nós estamos na Tua presença nessa manhã e é uma alegria, Senhor, é um privilégio. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por um novo dia, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui hoje, para cultuar, para Te adorar, para termos comunhão, para aprendermos de Ti, para agradarmos o Teu coração. E isso é tudo o que queremos fazer, Deus. Queremos estar alinhados com os Teus propósitos para a nossa vida nesse dia. E Senhor, oramos uns pelos outros aqui, oramos pelas nossas carências, oramos por questões tão difíceis às vezes lá do nosso coração. E queremos pedir, Deus, recebe, acolhe, Senhor, e derrama também, estendendo a Tua mão, bênção sobre cada um dos que estamos aqui, e também daqueles que gostariam de estar aqui, mas não podem, estão impedidos por alguma questão, talvez alguma enfermidade. Estende a Tua mão de bênção, Deus, toca-nos com a Tua graça. Ó Deus, nós precisamos tanto de Ti. Queremos orar pelos enfermos e hoje orar pelo Eliseu Sibert, que está na UTI, retirou um tumor do intestino, e junto com ele tantos outros, Pai. Senhor, cuida deles ali no hospital, que eles tenham a percepção de que o Senhor está presente, de que o Senhor está abraçando e acolhendo, que o Senhor tem bênção para derramar. E queremos orar pela cura completa dele, Eliseu, e de todos os Teus filhos que estão enfermos, Deus, para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, para que pessoas nessa terra possam perceber, existe um Deus vivo, verdadeiro, que ouve a oração e que tem poder para intervir na nossa história. Ó Deus, queremos orar por eles, orar pelas nossas questões e dizer: Senhor, nós temos fé que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, tem algo para fazer na vida de cada um de nós. Por isso, descansamos o nosso coração nas Tuas mãos. E Pai, queremos abrir a nossa vida para dizer: o Senhor é bem-vindo. Tudo o que o Senhor tem para fazer nessa manhã, nós desejamos de todo o nosso coração. Recebe a honra, a glória e aceita, Senhor, a nossa vida em culto nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bendirei ao Senhor, bendirei ao Senhor para sempre. Que nós acabamos de interceder e orar, o que a gente canta agora pela fé, adorando ao Senhor pela fé e crendo que todas estas coisas elas vão sim acontecer na nossa vida, que Deus tem autoridade para isso, o Senhor Jesus tem autoridade. Amém. Por isso não me abalarei, do Senhor eu direi: és meu escudo, minha força, minha herança, meu libertador, meu refúgio, torre forte e socorro meu. em tempos de aflição. Tenho eu dos céus senão a ti. E nesta manhã não há quem eu deseje mais, Senhor, do que experimentar mais de Ti. De Ti. Tens feito a mim feliz, que eu direi de Ti. És meu escudo, minha
Louvado seja o Senhor Jesus em todo tempo. Amém. Ele é fiel, Ele não é fiel. Ele não é Deus presente. O privilégio que a gente tem de poder adorá-lo e dizer: Senhor, ninguém me completa tanto como o Senhor. Ninguém me faz tão feliz como o Senhor me faz. Porque o Senhor é suficiente para a minha vida. Amém? Cante assim, só você. Tens feito a mim feliz. Tens feito a mim feliz. Eu direi de ti, és teu. Amém. Cante com mais convicção ainda. É isso que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Tu és meu socorro, ó Deus, és meu escudo, minha força, minha herança. Louvado seja o Senhor. Torre forte e socorro meu em tempos de aflição. Socorro meu em tempos de aflição. Socorro meu em tempos de aflição. Quem é nosso socorro? Só o Senhor é o nosso socorro, não há outro. Você pode se sentar, nós continuamos a adorar a Deus. E esse é nosso tempo de consagração ao Senhor dos nossos dízimos e das nossas ofertas alçadas. E nessa campanha que a gente está vivendo de construção, quando cada um de nós tem orado e perguntando o que a gente pode fazer de melhor, né? Qual é o nosso melhor? Está perguntando isso na oração? Eu estou perguntando, você está perguntando e pessoas já estão respondendo. E eu recebi agora, olha que coisa linda aqui, né? As joias de uma família. Disseram: ó, esse aqui é o melhor que eu posso consagrar ao Senhor. Aí trouxe as suas joias, colocou para o Senhor. Dá para ver aí? Tá? Bota no retorno aqui para a gente, que senão a gente não sabe o que acontece aqui, né? E a gente tem visto outras expressões desse carinho. Você viu um carro lá na entrada, né? Aquele que foi doado a semana passada. Esse aqui, uma família que faz os cupcakes aqui, os bolos, e tem lá no estande da construção, doação feita para a gente poder comprar. E na medida que você compra, essa é a oferta dessa família. E recebi aqui também dos irmãos que são donos do buffet infantil Drica e Trica. Eles estão doando para a construção 2 festas para 50 pessoas cada. E a festa é completa, do convite à lembrancinha, e você pode falar com o Nilson, não é, Nilson? É isso mesmo? É com você que fala e ele encaminha lá para o pessoal. E o que você vai pagar para ele, na verdade, vai pagar para a igreja, e ele vai doar a festa para você. O verdadeiro está doando, bom, sei lá como é que funciona isso, você já entendeu, né? E essas são expressões. Às vezes a gente não tem como fazer alguma coisa financeiramente, mas a gente pode dedicar ao Senhor alguma coisa. E é isso que a gente está fazendo. Agora eu preciso de uma oferta muito especial. A gente tem uma irmã, a irmã Edith Val, que está no hospital. Ela melhorou um pouquinho, semana passada nós oramos por ela, mas a família dela, a filha, só tem uma filha, né? Tem um filho, uma filha. A filha é casada, trabalha,
e ela não pode ficar todas as noites dormir com a mãe no hospital. E ela precisaria de algumas senhoras da igreja que pudessem dar uma oferta de amor, que é estar uma noite naquele hospital cuidando dela. Então, se você pode, né, dedicar uma noite de carinho, de cuidado, de atenção por alguém, fala com o pastor Edson. Pastor Edson, fica de pé aqui. Se você vê o brilho na cabeça, é ele, tá? Então tá lá, fala com ele, ele pode te orientar. A gente quer fazer uma escala de irmãs que possam ajudar nesse ministério de carinho e de amor. Uma noite, dedica uma noite para estar lá. Ah, mas eu não conheço, eu não sei. Eu sei, mas é tua irmã, não é? E a gente pode fazer diferença na vida de uma irmã. Então esse é o tempo quando nós dedicamos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas alçadas. Eu queria orar antes de a gente fazer essa dedicação. Fica de pé junto conosco e vamos orar ao Senhor e dedicar ao Senhor aquilo que está acontecendo aqui, né? Eu estou ouvindo um passarinho cantar. Você está ouvindo também um passarinho cantar? E eu estou me lembrando daquela melodia bonita, né? Que até o pardal, não é? Ele encontra ninho na casa de Deus. Eu acho que Deus mandou um passarinho cantar aqui para lembrar a gente que até a natureza louva o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor? Pai querido, nós estamos reunidos aqui na autoridade do nome do Teu Filho Jesus. E se podemos chegar à Tua presença, e se a oração chega ao céu, é porque o Teu Filho Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Os passarinhos cantam aqui louvores ao Senhor, e nós Te adoramos de todo o nosso coração, porque Tu és o nosso Deus. E nessa hora, Pai, quando vamos consagrar os dízimos e as ofertas, expressões, Senhor, de entrega tão lindas, tão bonitas, como algumas delas que citamos aqui, mas tantas outras que a gente nem sabe, que foram colocadas no Teu altar como expressão de vida. E Pai, nós temos Te pedido em oração, revela-nos o que Tu tens conosco e qual é o nosso melhor para que possamos terminar essa Tua casa. E eu Te peço, continua a revelar, mas Senhor, aguardamos ansiosamente pelos Teus milagres. Começa os Teus milagres entre nós, no coração, na vida de cada um, e revela o Teu poder aqui. É aquilo que clamamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Adore ao Senhor e consagre. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a Ti, para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a Ti, dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, e a essência do meu louvor. Não sei explicar o seu grandioso amor,
porque esse amor do Senhor nos constrange a cada dia, amém? Não sei explicar teu grandioso amor. Se você deseja no teu coração e se colocando em pé, se você deseja isso, faça. E diga assim: Senhor, aqui estou me dedicando, me consagrando a Ti. Pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo o que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Que és o meu Salvador e a essência do meu louvor. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, com o poder ele morreu, mas ressuscitou o Rei dos Reis. Vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão. Eu fui curado, diz a canção. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Ouça a voz do Salvador, chamando todos para o lar. Venha Ele invocar, é poderoso para salvar. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar. Só o sangue
você cantando aleluia. Aleluia. Ele é digno, aleluia, Cristo Filho, aleluia, Ele é santo, Erga a voz para adorar. Aleluia. Ele é digno. Aleluia. Cristo Filho. Aleluia. Ele é santo. Erga a voz para adorar. Amém, aleluia. Você pode se assentar. Eu queria convidar aqui o pastor Nasser para vir aqui à frente com a sua esposa. Vem aqui. A gente tem muita alegria. O pastor Nasser tem trabalhado conosco já desde agosto, se não me falha a memória, do ano passado. Você me corrija se eu estiver errado. Acho que foi mais ou menos essa data, agosto. Ele e a Cláudia têm estado aqui conosco. Vera, troquei. Errei. Recebi a cola errada, viu? É Vera, viu? Eles têm estado aqui conosco e a gente tem namorado, assim, no sentido de querer que ele se torne um pastor a tempo integral aqui na nossa igreja. E nessa última assembleia, na quarta-feira, a igreja decidiu convidá-lo para fazer parte do time, da equipe ministerial. Vem para cá. E é com muita alegria que eu quero comunicar à igreja, né, que já aconteceu na quarta-feira essa decisão, e dizer a eles, que eles também já sabem, porque a gente já conversou, mas publicamente dizer que vocês são bem-vindos aqui no ministério dessa igreja, que é uma grande alegria recebê-los, né? E que resposta de oração para esse tempo, reforçar o time, e a gente viu os milagres de Deus acontecendo para que isso acontecesse, desse certo aqui. Obrigado, tá? E dizer que agora ele é um dos pastores de fato, né? Porque de direito já estava sendo, né, fazendo um bocado de coisa, mas de fato aqui da nossa igreja. Que Deus os abençoe, tá bom? Que bênção. A gente fica feliz com isso, né? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. Nós temos estudado esse texto e é interessante como a profecia, ela vem. E é interessante porque a profecia, ela nos coloca numa perspectiva da eternidade de Deus. E aí, algumas cenas, elas que têm anos de diferença no tempo, elas aparecem como todas juntas, assim como se fosse no mesmo instante, porque a perspectiva da profecia é a perspectiva da eternidade. Logo no começo desse capítulo, os versículos de 1 a 8, a profecia falava a respeito da grande libertação que Deus daria diante dos exércitos de Alexandre o Grande. Depois, versículos 9 e 10 vão falar da vinda do Senhor Jesus e a sua entrada triunfal. E os versículos 11 em diante vão falar de um outro momento tremendo da história, que é a vitória dos Macabeus contra os exércitos dos Seleucidas, anos lá na frente. Então, nessa manhã eu quero falar sobre os versículos 9 e 10, que vão falar da profecia na perspectiva da vinda do Messias agora. Verso 9 diz assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante, vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. E ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos
e Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Querido Senhor, abençoa-nos nesta manhã com a Tua palavra. Fala ao nosso coração. Cada um chega, Senhor, à Tua casa de modo diferente. Cada um tem uma história. Cada um, Senhor, tem um contexto, um momento diferente. Então, Senhor, aplica a Tua palavra de tal maneira que cada um aqui possa ter um encontro pessoal contigo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio que nós temos dificuldade de entender e enfrentar as situações de conflito da vida, porque a nossa perspectiva de vida é determinada pelo tempo. Eu só consigo enxergar o que está acontecendo agora e o que aconteceu antes. E eu só consigo tomar as minhas decisões, na maioria das vezes, humanamente falando, na perspectiva do que aconteceu antes e do que está acontecendo agora. Mas você pode imaginar o que Deus está fazendo aqui nesse texto profético? Deus está revelando ao seu profeta as realidades fora dos limites humanos do tempo. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a profecia eram aquelas que estavam construindo o templo. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a profecia, aquelas que estavam sofrendo as pressões daquele momento, as intimações dos governadores daquele tempo. Aquelas pessoas que estavam recebendo essa profecia não conseguiam enxergar o dia seguinte, e de repente vem o profeta e coloca a realidade de hoje fora dos limites do tempo, na dimensão da eternidade. E ele está dizendo o seguinte: o que você está fazendo hoje, vivendo hoje, contribui para aquilo que Deus fará amanhã e para toda a eternidade. É muito estranho esse negócio. Você já parou para pensar que aquilo que você vive tem alguma coisa a ver com a eternidade que Deus está planejando? Você já parou para pensar que alguma coisa que está acontecendo na tua vida, no propósito eterno de Deus, faz parte dessa construção da eternidade? Eu conversava com uma senhora semana passada, e essa senhora disse assim: olha, eu não sei, mas eu quero dizer, pastor, que pelo menos um grãozinho de areia eu ajudei a construir nesse templo. Eu fiquei pensando, quando estava estudando esse texto, que às vezes nós somos o grãozinho de areia na construção da eternidade de Deus no dia a dia da nossa vida. E é mais ou menos isso que Deus está colocando nos lábios de Zacarias. Você já pensou se você pudesse ver a vida, as suas lutas, os seus dissabores, as suas dificuldades, na perspectiva do fim da história, e não apenas na perspectiva do desenvolvimento da sua história? É justamente isto que o profeta faz aqui. E a mensagem do profeta era um convite ao povo do seu tempo para celebrar com ele o que Deus estava revelando sobre o resultado de anos de lutas e provações que estavam acontecendo e que ainda viriam, mas que teriam como fim a vinda do Messias. E aí ele diz assim: olha, o rei está chegando. O rei está chegando. É isso que ele está anunciando
olha, tudo isso que vocês estão fazendo faz parte de um grande projeto. O rei está chegando, o Messias de Deus está chegando, o Deus que se fez homem ou se fará homem está chegando. E é justamente isto que ocorre aqui, nesses 2 versículos, onde o Senhor revela ao seu profeta a obra do Messias na dimensão da eternidade. E assim esta profecia é um convite ao louvor pela fé. É fácil louvar a Deus quando a gente está vivendo no tempo a vitória. Não é verdade? É fácil louvar a Deus quando as coisas estão acontecendo, já aconteceram, ou no processo eu já estou antevendo. Agora é difícil louvar a Deus quando a gente está no meio da turbulência, a gente não consegue enxergar o futuro, perceber nuance nenhuma da vitória. E aí o profeta está dizendo: eu vou ensinar vocês agora a louvarem ao Deus Todo-Poderoso quando a gente não enxerga nada, mas a gente só tem as promessas do Deus vivo. E assim essa profecia é esse convite ao louvor por aquilo que o meu Senhor está fazendo numa amplitude que vai além do nosso tempo, espaço e percepção. E Ele então nos dá algumas razões porque eles podiam louvar a Deus e nós também podemos louvar a Deus. A primeira razão, o primeiro motivo de louvor profético era este: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está chegando, e que tudo quanto eles estavam fazendo era parte dos preparativos para a chegada do Rei. Eles estavam restaurando a nação onde Jesus nasceria. Gente, até essa geração chegar lá, os judeus estavam espalhados pelo mundo. E não haveria como a profecia de Jesus nascer na cidade de Belém, da tribo de Judá, ser cumprida. E eles estavam agora restaurando a nação, trazendo todos os judeus das terras. Primeiro vieram os sacerdotes, depois começaram a chegar as outras famílias, e eles estavam restaurando a nação onde o Messias nasceria. E Deus está dizendo: vocês têm parte nesse negócio, o rei está chegando, porque vocês estão aqui cumprindo a minha vontade. Eles estavam reconstruindo o templo onde Jesus entraria, e a glória do templo não era mais a beleza de Salomão ou da sua sabedoria, mas o Rei dos Reis entrando por aquelas portas. Os muros, as portas da cidade que eles estavam reconstruindo seriam adentradas por esse rei. E Deus estava dizendo: vocês fazem parte de uma história muito maior e de uma glória divina que ainda vocês não enxergam, mas que já está sendo vista pelo Todo-Poderoso. Por isso Ele a revela aos seus profetas. Para mim, esse texto é um convite a vermos a nossa história de vida na perspectiva da eternidade, na perspectiva daquilo que Deus está fazendo, na perspectiva do fim e não do começo, na perspectiva do final da história e não do desenvolvimento dela. Você já pensou se toda mãe olhasse para o seu filho somente na perspectiva das dores de parto? Eu não sei não, mas eu acho que não ia nascer mais criança na terra. É sério. Eu acho que não ia mais nascer criança na terra, não. Eu nunca vou me esquecer, eu vou apanhar quando chegar em casa, mas eu vou contar isso para vocês. Eu nunca vou me esquecer quando um dos nossos filhos estava nascendo, e a gente estava na porta do hospital, e de repente deu uma contração de parto daquelas.
ela vai dizer que não, mas é verdade. Ela me pegou, minha mulher pegou na minha camisa, torceu a camisa que acabou rasgando. Ela diz que não rasgou, mas eu garanto que rasgou. Se a gente olhasse a vida, o nascimento de uma criança só na perspectiva das dores de parto, nós não existiríamos. Mas o gostoso é que quando a gente espera um filho, a gente não olha na perspectiva das dores de parto, mas a gente se projeta na vida dos nossos filhos e a gente enxerga pela fé um futuro. A gente sonha com os detalhes. É isso que Deus está falando para a gente. Olha, para de olhar a vida na perspectiva do hoje e do agora, mas começa a olhar na perspectiva daquilo que eu estou fazendo. E se você conseguir enxergar a minha grandeza, a minha glória, e que eu tenho propósitos até para as lutas que você está vivendo, o louvor da fé pode nascer no seu coração. Por isso, esse é um convite para que nós celebremos a vida com os louvores da fé, de quem sabe que crê, que espera e confia no Senhor da história. Deus está fazendo alguma coisa, e está usando a tua vida, e está usando a minha vida. Algumas vezes eu consigo entender e perceber. Algumas vezes tem histórias que eu posso conhecer, porque Deus me permite conhecer. Mas há outras que eu nunca vou saber. Mas eu fui companheiro de Deus, colaborador de Deus no seu projeto de escrever a história. Há algumas cenas que eu não esqueço. De uma mãe que queria fazer um aborto. E a gente foi trabalhando, até que ela decidiu ter o seu filho. E até os 9 anos de idade, todos os anos, ela me mandava pelo correio uma fotografia daquela criança. E dizia: esse é o presente mais precioso de Deus. Eu não sei, já se passaram tantos anos. Esse menino já deve ter quase 25 anos ou 26. Mas que gostoso é saber que a gente participou um pouquinho com Deus do escrever uma história maior. Eu não sei de muitos detalhes, mas eu me lembro do dia de um senhor que ficou parado aqui no corredor, horas a fio, tentando falar comigo. Eu estava com a agenda lotada, só para me dizer o que Deus tinha feito na vida dele, de consertar sua família, de restauração da sua casa, por causa de um programa de rádio. Eu nunca veria esse homem. Ele mora em Santa Catarina. Ele ouviu o rádio na estrada. Eu não sei o que Deus está fazendo na história da sua vida, como eu não sei o que Deus está fazendo na minha história, mas esse texto aqui é um convite a dizer: olha pela fé, não só por aquilo que está acontecendo, às vezes que você não consegue entender e que talvez você esteja chorando, mas lembra que eu sou o Senhor da história e eu estou escrevendo a história na perspectiva da eternidade. Por isso Zacarias vai dizer: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando e ele vem triunfante e vitorioso. Agora eu quero dizer para você que nós também devemos ouvir a voz da profecia, e nós também devemos nos alegrar e celebrar, não apenas porque participamos da história e construímos a eternidade junto com Deus, mas porque o nosso Senhor, que detém a história nas suas mãos, Ele vai voltar.
o nosso rei está voltando. É isso que essa profecia também diz. Assim como ele veio um dia, humilde, e entrou na cidade de Jerusalém, e as crianças puderam cantar o louvor que os adultos não conseguiram cantar, assim o nosso Senhor voltará um dia nas nuvens, e todo olho verá, do Oriente ao Ocidente, e nós fazemos parte dessa história. E é por isso que Pedro vai dizer: olha, não dá para comparar a nossa leve e momentânea tribulação com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para toda a eternidade. Então, muda o seu olhar, porque o rei está voltando. E uma profecia semelhante a essa de Zacarias aparece em Apocalipse 19, onde diz assim: então veio do trono o som de uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos os seus servos, todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. E aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa do casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. E então o anjo me disse: escreva isso: felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. E o anjo disse ainda: são essas as verdadeiras palavras de Deus. E aí eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Sabe o que eu aprendi estudando esse texto? Para de olhar a vida na perspectiva do tempo, e pela fé entenda que você faz parte de uma perspectiva maior. E se você está triste por alguma razão, então se alegre, porque o seu rei está voltando. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, tremendo, é que a profecia começa a falar quem é o nosso rei, que tipo de rei é esse. E diz o verso 9: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. E ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. É interessante que em outros textos diz a palavra: ele vem justo e vitorioso. Eu acho interessante isso, porque quem é o nosso rei? Ele é a justiça de Deus para nós. Eu e você não conseguiríamos olhar a vida na perspectiva da eternidade se Jesus não fosse a justiça de Deus para nós. Não tem jeito. Se a gente olhasse a vida na perspectiva da eternidade sem Jesus, então seria pior do que olhar a vida na perspectiva do tempo, porque não haveria esperança. Porque na eternidade, um dia, todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Todos nós vamos nos apresentar diante de Deus, todos, não tem jeito. E diante da santidade de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da justiça de Deus, quem pode permanecer? Você já pensou
se a gente olhar a vida na perspectiva da eternidade, o que é que vai acontecer quando você morre? Você fecha os seus olhos aqui na terra. Todos nós vamos nos apresentar diante de um justo juiz. Não tem jeito. Não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem estudo ou não tem estudo, não importa se você tem influência ou não tem influência, todos nós vamos nos deparar diante do justo juiz. E se a gente for julgado diante desse justo juiz, na perspectiva da nossa vida, se a gente for fazer uma conta aí, né, ponto positivo, ponto negativo, eu quero dizer para você que a Bíblia ensina que não há uma pessoa sequer, uma só, que no ponto positivo e negativo vai passar como justo diante de Deus. A Bíblia diz: não há um justo, um sequer. A Bíblia diz que nós todos estamos destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados ou da nossa injustiça. Então, se a gente olhasse a vida na perspectiva da eternidade, sem Jesus ser o nosso rei, eu digo, vai ser pior. Mas se Jesus é o nosso rei, então há algo tremendo que vai acontecer. Ele fez conosco uma aliança baseada no seu sangue, que vai aparecer no versículo 11 aqui. E essa aliança baseada no seu sangue é o sacrifício de Jesus feito na cruz do Calvário. É interessante que essa expressão aliança feita com o sangue aparece 2 vezes no livro de Êxodo, quando a lei é dada e é morto um cordeiro, e ele diz: olha, na base dessa aliança feita com esse sangue eu entrego a lei, mas é na base da aliança feita com o sangue de Jesus Cristo que a justiça de Deus nos é dada, porque a lei só nos diz que somos pecadores, mas Jesus tomou o nosso lugar na cruz para que pudesse haver perdão e restauração. Então, aquele que cumpriu toda a justiça é o único que pode nos dar justiça ou perdão dos nossos pecados. E é nesse sentido que olhar a vida na perspectiva da eternidade, como o profeta está nos chamando a fazer, nos leva a entender que sem Jesus nós nada podemos fazer, como ele mesmo disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7: sem mim nada podeis fazer. Então, quem é esse rei? É aquele que é justo e aquele que imputa justiça sobre nós. E por isso ele é o vitorioso. Uma outra expressão que está aqui, que pode ser traduzida um pouquinho diferente, que é Salvador. O vitorioso que salva, que não apenas tem a vitória para si, mas liberta. A sua vitória não virá das armas de Israel, ao contrário, ele as destruirá, pois a vitória não será construída pelas mãos dos homens, mas será uma intervenção de Deus. E é interessante que esse texto fala que as armas de Israel é que vão ser destruídas. Versículo 10 diz assim: ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém, e os arcos e as flechas desse povo vão ser destruídos, porque essa vitória e essa salvação não é política, não é econômica, não é financeira. E é interessante que logo abaixo, no verso 13, se não me falha a memória, ele fala que vai usar Israel como arco e flecha, num outro contexto, mas aqui, essa vitória do rei, só Deus poderia dar para a gente, porque ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário. Por isso a salvação tem um preço imenso, o sangue de Jesus vertido na cruz. E essa é a nova aliança que Deus firma conosco. E aí vem um sinal nessa profecia: o jumento, o jumentinho, filho de jumenta. É interessante isso, porque é difícil interpretar a profecia, porque
como eu falei para você, nessa profecia, você tem vários aspectos da história sendo revelados, mas Deus coloca alguns detalhes na profecia, para que quando a gente veja, a gente saiba, é isso aqui. E se você lembra disso aqui, e lembra dos moradores de Sião, cantando louvores a Deus, é impossível não referenciar essa profecia, aquilo que está escrito em Lucas 19, versos 29 em diante, onde a Bíblia diz assim: quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. E se alguém perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam que o mestre precisa dele. E eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. E quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que vocês estão desamarrando o animal? E eles responderam: o mestre precisa dele. E então eles levaram o jumentinho para Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E conforme ele ia passando, o povo estendia as suas capas no caminho. E quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. E eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória a Deus. E aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso, pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados, e eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima da outra pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Eu acho tremendo isso. O jumentinho está lá, os adoradores estão lá louvando, gente tira as capas para Jesus passar por cima, pessoas pegam os ramos das árvores e colocam lá, e parece que a profecia toda está se cumprindo completamente. E alguém diria: que bênção, tudo está certinho. Mas aí Jesus chora sobre a cidade. Jesus chora sobre a cidade. Se vocês soubessem o que é preciso para conseguir a paz. Sabe por que Jesus está chorando? Porque os judeus estavam esperando um Messias que pegasse a espada, o arco, a flecha, a lança e expulsasse os romanos. E como Jesus não vinha falando de guerra, e os outros falsos messias só falavam de guerra, eles não conseguiam ver a profecia. E ainda que alguns vissem o milagre, eles não conseguiam entender o jeito que Deus ia fazer para reconstruir a história na perspectiva da eternidade. E apesar deles estarem vivendo no tempo em que a profecia se cumpria, eles perderam a bênção da eternidade. Sabe o que me chama a atenção aqui nesse texto? É que o grande problema de qualquer época
é perder a perspectiva da eternidade no meio do tempo. Porque mesmo que estejamos participando da festa programada por Deus, nós podemos nos tornar alvo das lágrimas do céu, porque perdemos a perspectiva da eternidade. Gente, a profecia se cumpriu. O custo da paz prometida não era a guerra nem a vitória, mas o sangue de Jesus que vertido na cruz do Calvário pode perdoar, salvar e nos dar a vida eterna. Mas as lágrimas foram por aqueles que, vendo a profecia se cumprir, não podiam, ainda assim, ver na perspectiva da eternidade ser parte do louvor. Sabe o que eu aprendo com isso? É que, às vezes, Deus está fazendo milagres na nossa vida. Ele está falando com você, está usando pessoas, está intervindo na tua história, tem revelado a sua grandeza, tem tocado o seu coração de muitas maneiras. Ele está fazendo milagres. E a eternidade invadiu a tua vida. Não é alguma coisa que você fez, não. A graça de Deus invadiu a tua vida. Começou a mexer com você, mexer nas coisas que você está vivendo, responder orações. A eternidade está invadindo a tua vida. Mas às vezes, isso não é motivo de alegria e louvor no teu coração, nem de adoração, nem de rendição. E aí o céu começa a chorar e dizer: que pena, a eternidade invadiu o tempo e ele ou ela não conseguem enxergar na perspectiva da eternidade. Eu às vezes imagino que Jesus chora por algumas pessoas. Porque às vezes ele pensa assim, como ele mesmo falou a respeito de Jerusalém, que ele queria ser como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para proteger aquele povo e aquela cidade, mas eles não quiseram. Sabe o que impede a eternidade de fazer diferença no nosso tempo? Não são as circunstâncias, não são as pessoas, somos nós. Quando a eternidade toca no tempo, no decorrer da nossa vida, o que nós precisamos é olhar com fé e rendição da nossa alma ao Senhor. Senão, a festa passa e eu até canto no meio da festa, mas eu perco a verdadeira bênção daquele que é o Senhor. Sabe o que me impressiona nesse fato? É que essa mesma multidão que coloca os ramos no chão, que canta essas canções, uma semana só depois, estão diante da cruz, ou diante do julgamento de Jesus. E quando Pilatos pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? Sabe o que essa multidão respondeu? Você consegue lembrar? Fala alto aí. O que essa multidão respondeu? Crucifica. Como é que eu posso, uma semana, dizer: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, e mudar de ideia em uma semana? Mas como que isso acontece na minha vida e na sua vida? Quando o céu invade a nossa alma com a sua presença, com a sua palavra, com o seu poder, hoje, e hoje mesmo eu nego Jesus, quando eu não quero que Ele mude a minha história, a minha vida, os meus costumes, o meu jeito de ser, a minha palavra. A grande lição é
Para de olhar a vida só na perspectiva do tempo, porque na perspectiva do tempo você vai ser inconstante como o vento, mas na perspectiva da eternidade você vai andar por fé. Você tem rumo, você tem um Senhor, você tem um Salvador, e você vai andar por Ele e com Ele. A última coisa é que esse rei tem uma missão, e eu vou terminar dizendo isso. Esse louvor deveria acontecer por causa da missão, e essa missão está dividida em duas partes. Ele fará com que as nações vivam em paz, e o seu reino irá de um mar ao outro, desde o rio Eufrates até os fins da terra. E a missão do Messias era proclamar a paz. A paz com Deus, em primeiro lugar. A paz com os homens, não meramente no sentido político, ainda que essa promessa se cumprirá plenamente no reinado messiânico de Jesus, mas uma paz que promove reconciliação entre os homens, uma paz que vai ao coração, que passa pela nossa casa, que alcança os relacionamentos dos seres humanos que vivem a fé deste Senhor e Salvador. É uma paz que só pode ocorrer quando não vemos mais a vida na perspectiva do tempo, mas sim na perspectiva da eternidade. E aí, perdão se torna instrumento do amor de Deus em nós, que promove paz e reconciliação. Há algumas coisas que eu não consigo entender. Há algumas coisas que eu não consigo entender. Humanamente eu não consigo entender. Eu não consigo entender como a gente pode superar a dor de perdas. Eu me lembro da história de uma senhora que teve o seu filho assassinado. Uma serva do Senhor. Ela estava cheia de raiva, de ira, de dor. Você já pensou perder o seu filho assassinado? O homem que matou o seu filho foi preso. E parecia que isso ia fazer bem ao coração dela. Mas não fazia bem. E então ela começou a orar por esse homem. Essa história é verdadeira. E Deus começou a tocar o coração dela para que fosse visitar o homem que havia matado o seu filho. E Deus começou a orar para que ela amasse aquele homem que havia matado o seu filho como se fosse seu filho. Meu Deus. Você imagina a luta desse coração? Na perspectiva do tempo eu não consigo fazer isso. Mas aquela mulher não vivia na perspectiva do tempo, ela começou a viver e vivia na perspectiva da eternidade. E aí ela foi fazer o que parece impossível, visitava aquele moço. Cozinhava alguma coisa gostosa para levar na visita. Levava a palavra de Deus. E cada vez que aquela mulher ia visitar aquele homem, parecia que aquele homem levava uma facada no coração. Eu matei o filho dessa mulher. E ela faz um bolo para mim e não é envenenado. Ela podia fazer um bolo envenenado. E através daquilo que aquela mulher foi fazendo, aquele homem se quebranta, é transformado pelo poder do Espírito e se torna uma nova criatura por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Esse é um tipo de paz que não tem política que consiga construir, só o poder do Senhor Jesus Cristo. É incrível. Esse é o tipo de paz que faz a gente
voltar para casa e resolver os problemas dentro da família. Não porque a gente tenha razão ou não tenha razão, mas porque o amor de Deus em nós faz com que o instrumento da sua graça, o perdão, comece a acontecer na nossa vida e a gente possa restaurar pessoas. Jesus veio anunciar uma paz que é reconciliação entre homens. Reconciliação entre homens. E quando a gente vive essa reconciliação entre homens, então o segundo aspecto da missão vai longe. A gente quer que esse reino, que é bênção, que é salvação, que é reconciliação, que é louvor, que é celebração no tempo da eternidade, vá até os confins da terra. E por isso, não mais pelas armas de um povo, mas pela proclamação da boa notícia do Rei dos Reis, Jesus, nós vamos, seguindo esses versos do profeta, ser agentes do cumprimento dessa profecia, quando nos engajamos na obra missionária, quando pregamos o Evangelho, quando amamos pessoas, quando servimos, porque fazer missões ou servir a Deus em toda a intensidade da nossa alma, em qualquer lugar, é começar a viver na perspectiva da eternidade e não ver apenas a dimensão do tempo. Louvar a Deus não é apenas cantar quando eu estou alegre, mas é viver na dinâmica do tempo o que antevemos pela fé, porque o Senhor é o nosso Rei, dono da história. E aí nós enxergamos a promessa, e a glória do Senhor encherá essa terra, assim como as águas enchem o mar. Nessa manhã eu queria orar com você, uma oração de fé, uma oração de esperança, uma oração de vitória e salvação. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Às vezes quando eu vou orar e entro no meu quarto para falar com Deus, eu chego quebrado, parecendo um vaso que se espatifou, cheio de caquinhos. Quem sabe você chegou aqui hoje assim, quebradinho, como aquele povo que estava olhando os muros que não estavam prontos, o templo que não estava pronto, as ameaças que vinham, a falta de dinheiro, tanta coisa acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas hoje o Senhor te trouxe aqui e disse assim: filho, eu quero te ensinar a olhar a vida na perspectiva da eternidade. Eu sou o Senhor de toda a história. Eu tenho um plano para a tua vida. E aquilo que eu estou fazendo na tua vida me ajuda a construir a eternidade que eu já vi e que vai acontecer. E aí, pela fé, a gente diz: Senhor, o que eu sou para ajudar a construir a eternidade? Eu não sou nada. Mas você pode ser o grãozinho de areia que eu quero usar. E eu acho tremendo, porque nessa história chega uma pessoa, um discípulo de Jesus, e diz assim, desamarra um burrinho, lembra disso? E leva para Jesus, e quando ele está indo embora, alguém diz: peraí, o que está fazendo com o meu animalzinho aqui, que eu nunca montei, novinho? E ele diz assim: o mestre precisa do seu burrinho. Se o mestre precisa do meu burrinho, leva. Querido, olha a tua vida na perspectiva da eternidade, porque talvez o Senhor esteja dizendo: o mestre precisa do seu burrinho.
Eu não sei o que isso significa, mas na perspectiva da eternidade eu vou dizer: leva, porque o rei está chegando, ele está voltando. Quem é esse rei? Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Não importa quem você seja, se aos seus olhos você é bom ou mau, só o sangue de Jesus, o Filho de Deus vivo, nos purifica de todo pecado. E na perspectiva da eternidade, só tem sentido a nossa vida se Ele for o teu Senhor e teu Salvador. Sabe o que isso significa? É mais do que uma religião. É abrir o coração e dizer: Jesus, de hoje em diante, a minha vida não vai ser vivida apenas na dimensão do tempo. Eu quero ser parte do que o Senhor está construindo na eternidade. E aí a minha festa e o meu louvor se torna pela fé. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu creio que o Senhor da história é o meu rei e que Ele está voltando e eu estou aguardando. E aí eu me torno agente dele nessa terra. Agente. Dormi numa noite no hospital, orando com alguém pelo caminho, seguindo para algum lugar, quem sabe até de passeio, mas deixando a semente do Evangelho da paz que reconcilia os homens com Deus e os homens com os homens. A oração da fé que eu quero fazer é essa: Jesus, me ajuda a enxergar a vida na perspectiva da eternidade, para viver o hoje na tua dimensão. Jesus, coloca o louvor da fé nos meus lábios. Eu não consigo ver o que vai acontecer, mas eu quero te louvar, crendo que o Senhor da história está preparando algo bom para mim. Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Curva a tua fronte para a gente orar. Se você quer fazer essa oração de fé junto comigo, é fé, é crer, é confiar. Não é só colocar o ramo na frente, porque a gente vai mudar de ideia daqui a uma semana. É se comprometer com Jesus. Então fica de pé no lugar que você está. Eu quero orar com você. Oração da fé. Jesus, toma a minha vida. Jesus, abre os meus olhos. Jesus, me faz agente. Senhor Jesus, nós nos colocamos em pé na tua presença para orar uma oração de fé. Pai, os nossos olhos estão acostumados a enxergar a vida na dimensão do tempo. E por isso muitas vezes a gente não para de chorar, porque o tempo, na construção das coisas, às vezes só nos faz enxergar a dor desse instante. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, vem com a tua graça, e assim como o profeta foi invadido pelo teu Espírito e pôde ver a história na dimensão da eternidade, que o teu Espírito Santo invada agora as nossas mentes, os nossos corações, para a gente enxergar a vida na dimensão da eternidade. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Nós queremos enxergar aquilo que o Senhor quer que enxerguemos. Nós queremos, Senhor, nos alegrar com aquilo que o Senhor já viu e nós ainda estamos aguardando. Ó Pai, eu quero te pedir, Senhor, se há alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que conhece Jesus, que conhece a sua história, mas nunca permitiu que o Espírito de Deus entrasse no seu coração e colocasse um selo, propriedade exclusiva de Jesus, que tem vivido segundo os seus ditames, a sua consciência, e não segundo a tua vontade.
que agora a justiça da cruz, do sangue de Jesus, venha, lave, perdoe os pecados. Que agora o teu Espírito venha e cele esse coração. Que agora, nesse instante, o Senhor esteja não apenas perdoando e selando, mas, Senhor, transformando. Senhor, que a inconstância do vento, que a gente vai para um lado e vai para o outro, pare nessa vida, porque agora ele está lastreado na perspectiva da eternidade do seu Salvador. Abençoa, Pai, abençoa. Abençoa a casa, abençoa a família, abençoa o lar, abençoa os negócios. Na perspectiva da eternidade, mostra a utilidade de tudo isso para a tua glória. E por fim, Senhor, faz-nos agentes da tua paz aqui nessa terra. Gente boa, gente comprometida com o teu amor, gente que é capaz de, pelo poder do teu Espírito, perdoar. Ó Senhor, ajuda alguns que não conseguem perdoar, a perdoar, a fazer o bem, a orar abençoando, a estender a mão. Escuta, Deus, a nossa oração e dá-nos a tua graça. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica de pé, dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão, fecha o corredor, o povo de Deus, a gente vai encerrar esse culto assim. Dá a mão, estende a mão para quem está perto. Se há alguém aqui que hoje queira ser acompanhado em oração, está vivendo uma batalha, uma luta, ser acompanhado no estudo da palavra de Deus, ser ajudado de alguma maneira, você pode procurar lá fora a integração, ou um dos introdutores da igreja diz assim: olha, o pastor falou que quem precisasse de ajuda, eu estou precisando, procura lá, e alguém vai orar com você, vai acompanhar você. Normalmente a gente chama para vir aqui à frente, mas esses ferros não nos permitem fazer isso. Então procure lá, vai ser um prazer a gente estar junto. Adore ao Senhor. É o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador e a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor e a essência do meu louvor. Não sei explicar o teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é seu, minha vida dou. Dar-te mais que uma canção.
muita alegria, com muita emoção, e digo bom dia à minha igreja. Durante essas 2 últimas semanas, estive lá em Denver, nos Estados Unidos, com o meu irmão branco, pastor Arthur Bruce Oliver, neto do Abediter, que construiu a igreja antiga aqui na Guarapuava, e filho do pastor Aben Oliver, e ele próprio também pastor, missionário, piloto a serviço do Senhor. Passei essas 2 semanas lá com ele. Ele esteve no mês passado aqui em Curitiba, pregou, falou à igreja, muito emocionado, e ele mandou uma lembrança, mandou um recado aqui para o pastor Pascoal, e este recado para a igreja também. E como quem não entrega recado, quem não paga a conta, dizem por aí que fica corcunda, quero ver se eu não fico corcunda, e quero transmitir esta saudação, esse agradecimento ao pastor Pascoal, que ele gosta do pastor, da Cleusa, da nossa igreja e coisas que tá. Durante essas 2 semanas não falamos de outra coisa, bem da nossa igreja, dos tempos que nós éramos 2 piás aqui, de vez em quando fazia alguma coisa errada, né, pastor? Mas ele vem aqui, está se aprontando para o centenário da nossa igreja, e vai estar aqui conosco aqueles dias, e então está mandando essa saudação, este abraço aos irmãos e tal, e disse que eu podia garantir ao pastor Pascoal que aquele trio que às vezes fazia algumas estripulias aí, que tinha 7, 8, 9, 10 anos naquela época, esse trio foi desfeito, já tem alguém que está na glória, então só temos 2 aqui, esses 2 aqui já tem quase a idade da igreja, então não vai fazer estripulia nenhuma, não tem perigo, pastor, tá? Não tem perigo. Então essa saudação, esta mensagem, o pastor Arthur Bruce Oliver, neto do Abediter, os construtores, enfim, quase que um dos fundadores da igreja, o pastor Aben Oliver, pastor da igreja, transmitem a esta igreja, e diz que ama demais. Não falávamos de outra coisa a não ser dos bons tempos que nós usufruímos aqui na igreja. Então, pastor Pascoal, ele disse para mim dar um beijo, um abraço no senhor, e eu quero fazer isso, né? Porque é com muito amor que eu faço. Ele falou das estripulias, é que esse trio... Não pode falar mais. Pode, tem que falar, né? Era pastor Oliver, né? O pastor o Bruce Oliver, Sofonias, né? E o pastor Fanini, né? Que tiravam a roupa e vinham nadar pelado no batistério. Mas um virou pastor, né, evangelista, o Fanini, o outro missionário, e esse aqui vice-presidente dessa igreja. Louvado seja Deus por eles, né? Amém, queridos. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Amém. Pai querido, que o seu povo possa ser conduzido em paz, que a boa mão do Senhor, a graça, a misericórdia do Senhor, e que a consolação do teu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. E que esse tempo em família que teremos agora, ou nos compromissos, atividades que cada um tem, a boa mão do Senhor continue conduzindo o seu povo em paz. Que a nossa esperança, a nossa segurança continue no Senhor. E que ao ouvir essa mensagem, todos nós possamos sair daqui, Senhor, louvando o Senhor pela fé, pelas coisas que o Senhor tem prometido realizar na nossa vida. É aquilo que, agradecidos, colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Não sai daqui sem desejar a graça de Deus aí, querido, para a vida de alguém.
E até à noite, né? Às 19 horas nos encontramos juntos aqui novamente.